Olá pessoal, tudo bem? Bem, estamos aqui para fazer mais uma apresentação de uma aula para vocês. O assunto escolhido para essa aula de hoje é um assunto muito importante, né? Nós sabemos que os exames vestibulares, eles cobram muito essa parte que nós vamos revisar na aula de hoje. O assunto é a isomeria. Sabemos que a FUVEST, a Unicamp, para essas universidades aí que a nossa aula de hoje está voltada principalmente, também gostam de explorar muito esse assunto. A propósito, vamos resolver alguns testes exatamente dessas instituições. É claro, não são apenas essas instituições que cobram a isomeria, todo mundo gosta de perguntar um pouquinho sobre isso. Então, prepare-se aí para fazer uma revisão de isomeria. Veremos no capítulo de hoje a isomeria plana e veremos um pouquinho da isomeria espacial. Uma das divisões da isomeria espacial, veremos a isomeria espacial do tipo geométrica. Vamos iniciar pela isomeria plana. É muito importante que você, antes de verificar a ocorrência do fenômeno da isomeria, entenda o que é este fenômeno. A isomeria, um fenômeno que não ocorre apenas na química orgânica, mas é na química orgânica onde temos o especial interesse em analisar, é um fenômeno onde compostos de estruturas diferentes possuem a mesma fórmula molecular. Sabendo isso, vamos ver agora quais são os principais tipos de isomeria na modalidade isomeria plana. Quando nós falamos de isomeria plana, devemos entender o seguinte: os compostos eles são diferentes. Os compostos possuem a mesma fórmula molecular. E a diferença entre eles pode ser tranquilamente observada a partir de suas fórmulas estruturais planas. Daí porque chamamos então a isomeria de isomeria plana. Você vê as fórmulas estruturais planas no papel, na sua prova, e consegue claramente perceber onde está a diferença entre elas, ok? Assim, dividimos então a isomeria plana. Tipos de isomeria plana. Isomeria de função. Os isômeros pertencem a funções químicas diferentes. Os casos mais comuns envolvem as seguintes funções: álcool com éter, aldeído com cetona, ácido carboxílico e éster, fenol, álcool aromático e éter aromático. Tranquilo? Vocês perceberam então que esses casos, como colocamos aqui, são alguns dos casos mais comuns. Não são os únicos casos, mas são aqueles que aparecem com maior frequência. Na verdade, nós não pretendemos que você memorize esses casos, mas sim que aprenda a reconhecê-los, a identificá-los. Uma vez que você conhece e sabe reconhecer as funções orgânicas, basta notar que a diferença entre eles está nas funções, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos ver um exemplo para cada um desses casos mais comuns que foram agora mencionados. Exemplos correspondentes. Número 1, um álcool e um éter, o etanol e o éter dimetílico. Exemplo número 2, um aldeído e uma acetona, o propanal e a propanona ou acetona. Exemplo número 3, um ácido carboxílico e um éster. Temos ali o ácido propanóico e o acetato de metila. E o exemplo número 4, um fenol, um álcool aromático e um éter aromático. O ortocresol, que é um fenol, o álcool benzílico e o metoxibenzeno. Tranquilo? Perceberam? Uma coisa importante quando a gente analisa a isomeria plana de função é perceber que os nomes dos compostos eles são diferentes. A nomenclatura sistemática IUPAC, eu mencionei aqui na maior parte das vezes o nome sistemático IUPAC para esses compostos, prevê exatamente isso. Dois compostos diferentes devem ter nomes diferentes, nomes sistemáticos diferentes. Se você percebe, então, que as estruturas são diferentes no papel, é porque eles são compostos distintos, cada um com o seu nome próprio, ok? Vamos, então, agora para um segundo tipo de isomeria plana. A isomeria plana de cadeia. Os isômeros pertencem à mesma função, mas possuem cadeias carbônicas distintas, diferentes. Os casos mais comuns envolvem a cadeia normal com a cadeia ramificada. Um isômero pode apresentar cadeia aberta, enquanto o outro apresentar uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Um pode ter cadeia homogênea e o outro heterogênea. Um pode ter cadeia ramificada e o outro uma cadeia mais ramificada, digamos assim.
Tranquilo? Viu os casos mencionados aqui? É importante ressaltar o seguinte: para que a isomeria seja classificada como uma isomeria plana de cadeia, os compostos devem pertencer à mesma função. Então, acredito que você notou que nós colocamos a coisa numa ordem, vamos chamar assim, uma ordem de hierarquia. É mais importante, em primeiro lugar, a função. Uma vez que você nota que as funções não são diferentes, você passa para um segundo item de classificação, que é a classificação da cadeia carbônica. Ok? Vejamos então um exemplo para cada um desses casos mencionados. Exemplos correspondentes. A primeira estrutura é do hidrocarboneto butano, a segunda do metilpropano. Portanto, um tem cadeia normal, enquanto o outro tem cadeia ramificada. O segundo exemplo envolve a estrutura de um hidrocarboneto de cadeia aberta insaturada, o buti-1-eno, e o seu isômero, o ciclobutano, uma cadeia fechada e saturada. É importante observar que eles são isômeros, ou seja, que eles são compostos diferentes e têm a mesma fórmula molecular. Tudo bem? O terceiro exemplo, um deles apresenta a cadeia homogênea, é o primeiro exemplo, a etilamina, enquanto o outro possui uma cadeia heterogênea, a dimetilamina. Este caso é um caso bem interessante. Muitas vezes, quando um composto possui cadeia homogênea e o outro heterogênea, nós temos uma isomeria de função. A propósito, isso apareceu no exemplo que eu mencionei no item anterior. Quando tratamos lá do etanol e do éter dimetílico, observe, o etanol tem uma cadeia homogênea, o éter dimetílico tem uma cadeia heterogênea. Mas nesse caso, houve uma mudança na função, um é álcool e o outro é éter. Sendo assim, a isomeria é classificada como uma isomeria funcional. Já aqui no nosso exemplo, temos um composto com cadeia homogênea e o outro heterogênea, porém, ambos pertencem à mesma função, a função química das aminas. Então, se a função é a mesma, a isomeria aqui é uma isomeria de cadeia, homogênea e heterogênea. E mais um exemplo, o quarto exemplo, temos aqui um hidrocarboneto de cadeia ramificada e um outro hidrocarboneto de cadeia mais ramificada. Na realidade, se você olhar com atenção, as cadeias principais apresentam tamanhos diferentes. Temos aqui um exemplo de cadeia ramificada, o metilbutano, metil na posição de número 2, e aqui o dimetilpropano. Então, as cadeias principais apresentam tamanhos diferentes. Logo, na classificação de cadeia, uma é ramificada e a outra mais ramificada. Tudo bem? Tá tranquilo? Conseguindo entender bem o fenômeno? Por favor, não esqueça, quando você for fazer a sua prova, antes de classificar os compostos isômeros dentro de uma dessas modalidades, verifique a ocorrência do fenômeno isomeria. A gente nota muitas questões cobrando lá um tipo de isomeria e nem isômeros os compostos são. Então é importante que você verifique se eles possuem a mesma fórmula molecular e se são compostos diferentes. Tudo bem? Vamos a mais uma situação. A isomeria agora é a isomeria de posição. Os isômeros pertencem à mesma função, possuem a mesma cadeia de carbonos, mas diferem na posição de radicais, de grupos funcionais, de insaturações, sendo esses os casos mais comuns. Notou mais uma vez a ordem em que eu procurei colocar as coisas? A primeira coisa que nós devemos observar, a função. A segunda coisa que devemos observar, as cadeias. A terceira coisa que devemos observar, a posição de uma insaturação, de um radical, de um grupo funcional. Então, se eles pertencem à mesma função, se eles possuem a mesma cadeia, eu passo para o item seguinte e vou verificar a mudança na posição de uma das coisas mais comuns, insaturações, grupos funcionais, radicais que estejam presentes na cadeia, sendo essa uma cadeia, por exemplo, uma cadeia ramificada. Tá bom? Vamos ver um exemplo de cada um dos casos mencionados para que você possa ter uma ideia melhor. Olha aí. No primeiro caso, temos uma mudança de posição de um radical. Temos aqui o radical metil, a cadeia principal ela tem 5 carbonos, então o metil está na posição de número 2, o 2-metilpentano. E aqui temos o radical metil, a cadeia principal continua com os mesmos 5 carbonos, mas agora na posição de número 3, o 3-metilpentano. Tranquilo? Tudo bem? Olha o segundo exemplo agora, a mudança na posição de um grupo funcional. Aqui temos o grupo H-hidroxila, situada na extremidade da cadeia, que é uma cadeia aberta,
O composto que aqui está é um álcool, o propan-1-ol. Já o seu isômero de posição está aqui ao lado, o propan-2-ol. Observe a mudança na posição do grupo OH. Aqui ele era terminal, estava na extremidade, aqui está no segundo carbono. E um terceiro exemplo, uma cadeia que apresenta insaturação, a dupla ligação terminal na ponta, na extremidade da cadeia, e o seu isômero com a insaturação com a dupla ligação situada mais simetricamente na cadeia, bem no meio dos 4 átomos de carbono que constituem a cadeia. Aqui está o but-1-eno, ou um buteno, se você assim preferir, e aqui está o but-2-eno. Aliás, essa nomenclatura colocando o número que indica a posição, no caso ali da insaturação, no meio do nome do composto, na frente do infixo "en", é a forma mais moderna e, portanto, recomendada de nomear os compostos. Beleza? Bom, então já vimos a isomeria de função, já vimos a isomeria de cadeia e já vimos a isomeria de posição, tipos de isomeria plana. Tudo bem? Temos mais algumas situações para analisar. Vamos olhar na tela outras diferentes situações dentro ainda da modalidade da isomeria plana. A isomeria plana de compensação, também conhecida como metameria. Os isômeros pertencem à mesma função, diferem quanto à posição relativa de um heteroátomo. Na verdade, nós temos aqui um caso, então, um caso particular da isomeria de posição. Eles pertencem à mesma função, eles possuem, aliás, a mesma cadeia, nós já passamos esse item como um pré-requisito atendido, e a diferença está na posição relativa de um heteroátomo. Isso implica, então, na seguinte situação: as cadeias devem ser heterogêneas, elas devem possuir o heteroátomo dos 2, ou sei lá, mais isômeros que você esteja analisando, e a posição relativa deste heteroátomo é que deve ser diferente nos isômeros. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui na tela, num exemplo que temos aqui. O um metoxipropano e o etoxietano. Eles são isômeros, eles pertencem à mesma função, eles são éteres, ok? As cadeias são iguais, as duas cadeias são abertas, elas são normais, elas são heterogêneas, e o que os diferencia é a posição relativa do heteroátomo, do oxigênio, que aqui está mais perto da extremidade, e aqui está situado numa posição bem central, equidistante das extremidades, digamos assim, já que estamos tratando de uma cadeia aberta e normal. Tudo bem? Ficou claro para você esse exemplo, então? Ok. Note que os dois possuem um heteroátomo, daí eu posso fazer, então, a classificação dos isômeros como isômeros de compensação ou metâmeros. A situação é a metameria. Legal. Mais um caso e último caso de isomeria plana que vamos abordar, a tautomeria. A tautomeria é um caso particular de isomeria de função, em que se tem um equilíbrio dinâmico entre os isômeros. Os casos mais comuns de equilíbrio, aldoenólico e cetoenólico. Notem que na tautomeria há uma mudança de função. Notem que esse, então, pode ser considerado, também um caso especial da isomeria de função, já que as funções são diferentes. Mas é importante que, para que ocorra este fenômeno de tautomeria, é importante que ocorra também esse equilíbrio dinâmico entre as fórmulas dos isômeros, onde eles coexistem numa solução, por exemplo, e um pode converter-se no outro pela mudança na posição da insaturação ou no arranjo da insaturação na estrutura e também, normalmente, também de um hidrogênio. Vamos observar na tela um exemplo para os dois tipos de equilíbrios dinâmicos mencionados, o aldoenólico e o cetoenólico. Exemplos correspondentes. O enol e um aldeído, Observe a ligaçãozinha vermelha que está saindo da cadeia e se dirigindo para o oxigênio, enquanto que o hidrogênio, aqui também colocado na cor vermelha, vem para a cadeia num rearranjo estrutural. E o enol converte-se num aldeído, que a propósito é mais estável do que o enol. A situação é de equilíbrio dinâmico, nós podemos ter a dupla retornando e o hidrogênio para o oxigênio, a dupla para a cadeia, voltando então o aldeído na forma enólica. No caso de baixo, temos também aqui um enol, no segundo exemplo, a hidroxila está no carbono insaturado por dupla, a ligaçãozinha vermelha vai até o oxigênio, o hidrogênio vem para a cadeia num rearranjo estrutural. E o enol mantém, então, o equilíbrio dinâmico com a acetona. A isso nós damos o nome de tautomeria.
Ficou claro para você? Ficou? Cuidado, que nem sempre que na prova aparece um enol e um aldeído, nem sempre eles são tautômeros, né? Pode ser que você tenha um enol, como este aqui com a hidroxila situada num carbono de meio de cadeia, ele vai ter um equilíbrio dinâmico com uma acetona e não com o aldeído. Às vezes os caras fazem isso, eles põem um enol e um aldeído e eles não são tautômeros, eles são isômeros, eles podem ser isômeros de função. Tudo bem? Então você precisa mesmo verificar a ocorrência do equilíbrio dinâmico. Maravilha, pessoal? Vamos para a frente, então. Vamos observar agora a aplicação dos tipos diferentes de isomeria plana num teste que caiu na FUVEST. As fórmulas estruturais de alguns componentes de óleos essenciais responsáveis pelo aroma de certas ervas e flores são o linalol, o eugenol, o citronelal, o anetol. Olhando assim para essas fórmulas num primeiro momento, elas podem assustar. Você não deve decorar esses nomes, você não precisa memorizar essas fórmulas, você deve saber analisá-las, né? Procurar identificar as funções orgânicas presentes, procurar identificar e determinar a fórmula molecular dos compostos, para aí sim analisar a ocorrência do fenômeno da isomeria e qual é o tipo de isomeria, se é que eles são isômeros, né? Vamos prosseguindo. Dentre esses compostos são isômeros. Alternativa A, o anetol e o linalol. Alternativa B, o eugenol e o linalol. Alternativa C, o citronelal e o eugenol. Letra D, linalol e citronelal. E E, eugenol e anetol. Na verdade, esse é um teste, então, que não quer nem que você determine o tipo de isomeria existente, mas apenas se os compostos são isômeros ou não. Uma vez que você consiga determinar a fórmula molecular desses compostos, saberá quais deles são isômeros. Vejamos, então. Isômeros possuem a mesma fórmula molecular, são compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. Assim, já determinadas as fórmulas moleculares, a do linalol é C10H18O, a do eugenol C10H12O2, a do citronelal C10H18O e a do anetol C10H12 apenas 1O. Obviamente, então, os isômeros, aqueles que têm a mesma fórmula molecular, C10H18O, são o linalol e o citronelal. Dentre esses compostos são isômeros, o linalol e o citronelal, alternativa correta, alternativa D. Tranquilo? Ficou bom para você esse teste? Ficou tranquilo, né? Vamos ver mais um. Olha um teste da FUVEST. Considere os seguintes compostos isoméricos. Temos aí o butanol e o éter dietílico. Já numa primeira análise, ou uma análise preliminar, podemos prever o seguinte. Ele disse que são compostos isoméricos. Um é álcool e o outro é o éter. Nós sabemos daí, então, da ocorrência da isomeria de função, um álcool e um éter, né? Mas nós vamos continuar a leitura do teste. Certas propriedades de cada uma dessas substâncias dependem das interações entre as moléculas que a compõem, como, por exemplo, as ligações de hidrogênio. Assim, pode-se concluir que, a uma mesma pressão, o éter dietílico sólido funde a uma temperatura mais alta do que o butanol sólido? Veja, o álcool apresenta o grupo OH, o grupo hidroxila. Revisamos isso numa aula anterior que tivemos aqui, quando trabalhamos o assunto forças de atração intermoleculares para a prova do Enem, né? Quem tem o grupo OH, como é o caso do álcool, tem suas moléculas interagindo por ligações de hidrogênio. As ligações de hidrogênio são as forças intermoleculares de maior intensidade dentre aquelas que nos interessam. E isso faz com que o butanol tenha, então, pontos de fusão, pontos de ebulição, ou ponto de fusão e ebulição mais elevados do que do éter dietílico, o que torna a alternativa A, então, uma alternativa incorreta. Alternativa B. A uma mesma temperatura, a viscosidade do éter dietílico líquido é maior do que a do butanol líquido. Já vamos falar sobre isso. Alternativa C. A uma mesma pressão, o butanol líquido entra em ebulição a uma temperatura mais alta do que o éter dietílico líquido. Falamos disso agora há pouco, né? Então, essa me parece que está correta. Alternativa D. A uma mesma pressão, massas iguais de butanol e éter dietílico liberam, na combustão, a mesma quantidade de calor. Nas mesmas condições, o processo de evaporação do butanol líquido é mais rápido do que o do éter dietílico líquido. Observe a resolução. Embora sejam compostos isoméricos, temos o butanol polar, ele é um álcool, as interações ocorrem por ligações de hidrogênio.
as chamadas pontes de hidrogênio, popularmente assim, os caras costumam se referir a ela em muitas provas que encontramos, né? Ao passo que o éter dietílico ele é pouco polar, tem interações de Van der Waals e algumas interações de dipolo-dipolo devido à sua pequena polaridade. Como consequência, o butanol possui maior temperatura de fusão e maior temperatura de ebulição do que o éter dietílico nas mesmas condições. A alternativa correta é a alternativa C. A uma mesma pressão, o butanol líquido entra em ebulição a uma temperatura mais alta do que o éter dietílico líquido. Note que na alternativa B, eu fiquei de retornar e comentar isso com você, trata da viscosidade do éter dietílico, dizendo que ela é, na mesma temperatura, maior do que a do butanol. Como no álcool as interações moleculares apresentam intensidade maior, isso faz com que ele tenda a apresentar, então, uma viscosidade também maior, já que as moléculas estão mais unidas, mais próximas, mais fortemente unidas. Beleza? Então, a alternativa B não está correta. Tudo bem? Vamos adiante. Vamos tratar agora da isomeria espacial. A isomeria espacial é um caso muito interessante de isomeria que ocorre em particular, de interesse particular nosso aqui na química orgânica. Veja que continuamos chamando isso de isomeria. Portanto, o fenômeno onde os compostos eles são diferentes, eles possuem a mesma fórmula molecular. Agora temos um detalhe interessante e importante. As fórmulas estruturais planas, elas não são suficientes para mostrar para a gente as diferenças que existem entre os compostos. Devemos, assim, recorrer a fórmulas espaciais para poder enxergar melhor o fenômeno. É claro que, quando você estiver fazendo a prova, você não vai ter modelos espaciais para, de repente, manipular e conseguir enxergar as diferenças. Vai ter que fazer uma adaptação para o plano, né? Então, uma coisa para se fazer com muito cuidado, porque vamos analisar diferenças que ocorrem no nível espacial, estrutural espacial, mas olhando fórmulas planas. Para isso, temos que criar, então, algumas condições. A isomeria espacial é também denominada estereoisomeria. Estereoisomeria quer dizer isomeria espacial, isomeria em 3 dimensões. Tudo bem? Nessa aula de hoje, vamos abordar apenas uma das modalidades da isomeria espacial e, numa outra oportunidade, outra modalidade. Hoje, vamos abordar a isomeria espacial do tipo geométrica. Condição de ocorrência da isomeria espacial do tipo geométrica. Se os compostos apresentarem cadeias abertas, a condição é existência de uma dupla ligação entre 2 átomos de carbono e em cada um dos átomos de carbono grupos distintos, como A e B, representados assim genericamente, onde obrigatoriamente o A deve ser diferente do B. Note que de um carbono para o outro os grupos até podem ser iguais, não necessariamente, até podem ser iguais, como aqui AB, AB. O que é necessário mesmo é que no mesmo carbono, num determinado carbono, eles sejam diferentes. Isso deve ocorrer nos 2 carbonos que possuem a dupla ligação à insaturação. A dupla ligação é uma espécie de uma barreira rotacional que impede uma livre rotação em torno do seu eixo. Vamos chamar assim, vamos chamar de eixo, né? De tal maneira que, em termos espaciais, imagine que esse é o plano que passa sobre os carbonos insaturados, os carbonos que possuem a dupla. Os 2 grupamentos iguais ou ligantes iguais A podem estar do mesmo lado, para cima deste plano, por exemplo, enquanto os 2 ligantes iguais B de um outro lado, para baixo desse plano, por exemplo. Quando isso ocorre, temos a forma geométrica denominada cis. Ou então, em relação a este plano que passa sobre os carbonos que contém a insaturação, os grupos iguais podem estar em lados opostos. O A aqui está para cima, o B para baixo do plano. O A aqui está para cima, o A que está para baixo do plano. A mesma coisa ocorre com o B, um aqui para cima e o outro para baixo. Nesta condição, ligantes iguais em lados opostos do plano que passa sobre os carbonos da dupla, teremos a forma geométrica denominada trans. Nesse tipo de nomenclatura cis e trans, é fundamental que nos 2 carbonos da insaturação os ligantes sejam diferentes em cada um, mas seria importante que fossem iguais de um para o outro. Ou então que, no mínimo, cada um dos carbonos da insaturação tivesse um átomo de hidrogênio. Nessas condições, você poderia usar a nomenclatura cis-trans sem problemas, sem dificuldades. Geralmente, essa é a nomenclatura mais empregada. Caso os 2 carbonos da insaturação tenham ligantes diferentes e de um carbono para o outro eles sejam também diferentes, ou seja, os 4 grupos diferentes,
como, imagine, A, B, X, Y, nós podemos analisar a isomeria geométrica da mesma forma. Nós teremos também as formas geométricas distintas, mas usaremos daí uma outra nomenclatura. Não mais cis e trans, mas usaremos um sistema de nomenclatura mais amplo, o sistema EZ. A gente observa que, de uma forma geral, ainda o sistema EZ nos vestibulares ele não é explorado com tanta intensidade e o cis-trans é muito cobrado ainda. Tudo bem? Vamos à tela. Exemplo, 1,2 de cloreteno, né? Então, note aqui a dupla ligação, num carbono cloro-hidrogênio, no outro carbono cloro-hidrogênio. Aqui a dupla ligação, num carbono cloro-hidrogênio, no outro hidrogênio e cloro. O arranjo espacial é diferente. Se vocês observarem as propriedades dos compostos, verão que se tratam de compostos diferentes, né? Note, ó, o cis-1,2 de cloreteno, a fórmula molecular é a mesma do trans-1,2 de cloreteno. No entanto, as massas moleculares ou molares obviamente são iguais, mas os valores de ponto de ebulição e densidade a 20 graus Celsius não são iguais, né? Isso quer dizer que os compostos realmente são diferentes. Como eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. Perceba que a nomenclatura IUPAC, que é desenvolvida ou foi desenvolvida sobre fórmulas planas, ela não sofreu nenhuma alteração. E apenas nós usamos os prefixos cis e trans para poder diferenciar as formas espaciais. O nome IUPAC sistemático do composto é 1,2 de cloreteno, tanto de um quanto de outro, né? As diferentes formas geométricas têm o mesmo nome. Isso prova que no plano ou no papel elas são iguais, mas espacialmente é que os arranjos são distintos. Tudo bem? Daí a importância, então, de se usar os prefixos cis e trans para poder mostrar essa diferença na hora de nomear os compostos. Em compostos cíclicos é uma outra possibilidade de encontrar o fenômeno da isomeria geométrica. Abaixo está representada a fórmula estrutural plana do 1,2 de cloro-ciclobutano. Veja que os cloros são vizinhos à cadeia principal, aqui a parte principal, mesmo não sendo uma cadeia ramificada, é o ciclo, né? E os cloros ali seriam tratados, para efeito de nomenclatura, como ramificações. Note que, levando em conta esses dados, existem duas fórmulas estruturais espaciais diferentes, o cis e o trans. Em relação a este plano que passaria, ou que seria correspondente aí ao anel de 4 membros de 4 carbonos, os dois cloros podem estar do mesmo lado deste plano, ou então um do lado de baixo e o outro de cima, tendo assim as formas isoméricas cis e trans. Quando eu digo lado de baixo e lado de cima, é só uma forma de você tentar imaginar a coisa, né? O plano que passa sobre os carbonos, num ciclo butano, uma figura quadrangular, teríamos um cloro para cima e outro para baixo na forma trans, um para cima e o outro também na forma cis, como a figura ilustra para você. Beleza? Olha o cis, olha o trans, ok? Olha aí um teste, então, que envolve a isomeria plana e envolve também a isomeria geométrica, né? É da FUVEST. Quantos isômeros estruturais e geométricos, considerando também os cíclicos, são previstos com a fórmula molecular C3H5Cl? 2, 3, 4, 5, 7? Bom, esse é um tipo de exercício considerado difícil, né? Quando o cara dá para você uma fórmula molecular e pergunta quantos são todos os possíveis isômeros, prepare-se para trabalhar bastante. Na maior parte das vezes, isso exige muito da gente, né? Mas vamos lá, vamos tentar resolver. Vamos ver como é que a gente poderia sair deste problema, né? Olha aí. Então, eu tenho uma fórmula molecular que me dá 3 átomos de carbono e pela quantidade de hidrogênios eu percebo claramente que se trata de uma cadeia que apresenta ou uma insaturação, uma dupla ligação, ou então um anel, né? Aqui com a dupla ligação na extremidade, dupla na ponta terminal, eu posso ter duas formas, a cis e a trans, tá? Observe, hidrogênio e cloro são coisas diferentes, o hidrogênio e CH3 diferentes. Aqui os dois hidrogênios do mesmo lado do plano, forma cis. Aqui os hidrogênios em lados opostos, numa transversal, em relação ao plano que passaria sobre os carbonos da dupla, a forma trans, tá? Então são dois isômeros espaciais. A partir daí, eu posso também pensar nos isômeros planos, mexer nas coisas que estudamos hoje aqui. Por exemplo, na posição do cloro, eu tirei ele da ponta, passei ele para o meio, eu tenho um isômero de posição. Eu tirei ele do meio e levei para a outra ponta, ou extremidade oposta à dupla ligação. Eu tenho mais um isômero de posição. E tenho ainda um isômero de cadeia, onde eu deixo
a cadeia aberta para construir com os 3 carbonos uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica, tá? Então, são 5 os isômeros com a fórmula molecular apresentada no teste. A pergunta era exatamente sobre isso, né? Quantos são os isômeros com a fórmula molecular C3H5Cl? Resposta, alternativa D, são 5 os isômeros. E mais um teste que aparentemente é muito difícil, porém, se você olhar com atenção, não fica tão difícil assim, da FUVEST. A reação de hidratação de alguns alcinos pode ser representada por... ele deu ali as equações prontinhas já, né? Então, o alcino com água, em presença de um catalisador, né? Formando um enol que, numa situação de equilíbrio dinâmico, a tautomeria originou uma cetona. E a situação de baixo, um alcino com água na presença de catalisador, formou enóis diferentes, né? E que resultaram em cetonas diferentes. Por que no caso de baixo nós obtivemos 2 cetonas diferentes? Olha uma coisa que é fundamental para que você possa resolver essa questão. No alcino de cima, no primeiro, os 2 R's, que são cadeias carbônicas radicais, vamos chamar de radicais, são cadeias carbônicas, são iguais. E no de baixo temos um R e um R1, então são partes diferentes, partes distintas, né? O que vai acontecer? Eu, nessa condição de R e R1, terei então 2 cetonas diferentes em função da posição da carbonila diferente. Né? Muito bem? Vamos ver então. O teste trata disso, ó, em que R e R1 são 2 grupos alquila diferentes. Escreva as fórmulas estruturais dos isômeros de fórmula C6H10. Que sejam exínuos, quer dizer, 6 carbonos, uma tripla ligação, a cadeia deve ser aberta e não deve ser ramificada. Bom, como a cadeia deve ser aberta e não ramificada, ficou um pouco mais fácil e limitou um pouco a quantidade de possíveis isômeros, né? Faremos 6 carbonos, cadeia aberta não ramificada, mudaremos apenas a posição da tripla ligação da insaturação. Aí estão os exínuos isômeros, então. O X1-ino, a tripla está no carbono de número 1, o X2-ino, a tripla está no carbono de número 2, e o X3-ino, ela está no carbono de número 3. Maravilha? Primeira parte terminou. A hidratação de um deles, do item anterior, dos exínuos, produz 2 cetonas diferentes, porém isoméricas. Escreva a fórmula estrutural deste alcino e as estruturais das cetonas assim formadas. Vamos lá. O exino é o X2-ino. Por quê? Porque é aquele que teria 2 grupos R e R1 diferentes, enquanto os demais não se encontram nesta condição. Se enquadra no segundo exemplo do enunciado. O R e o R1 são grupos diferentes. Assim, as cetonas isômeras são uma delas com a carbonila no segundo carbono, a partir da esquerda, e a outra com a carbonila C-O no terceiro carbono, a partir da extremidade esquerda. Né? Você que está olhando de frente para as estruturas. Legal? Para frente. A hidratação do X3-ino, ou 3-exino, com água monodeuterada. O que é uma água monodeuterada? Olha, em vez de se representar HOH, vamos representar HOD. Um dos isótopos de hidrogênio que compõe a água aí é o deutério, é isso que ele quer dizer, o hidrogênio de massa 2. Né? Pode ser representada por, então, o X3-ino com a água monodeuterada e catalisador, resultando em X e Y, que, por tautomeria, resultam no mesmo composto Z. Quais as estruturais de X, Y e Z? Desconsidere a existência da isomeria cis-trans. Então, vejamos. Aí, né? O exino que ele propôs com a água monodeuterada. Então, eu posso deixar o hidrogênio, o deutério aqui e colocar OH no outro carbono, né? Rompendo uma das insaturações. Da tripla, agora eu tenho apenas uma dupla. Ou então, colocar o hidrogênio aqui e o OD, o oxigênio ligado ao deutério, no carbono onde ocorreu a adição, né? E assim, os dois por tautomeria resultariam no mesmo composto, no composto Z. Beleza? A proposta era essa, né? Quais são as fórmulas das espécies envolvidas, X, Y e Z. Tudo bem? Então, legal. Espero que você tenha aproveitado bem essa aula de isomeria. Espero que te ajude bastante a resolver as questões, já que esse é um assunto com grande chance de aparecer nos vestibulares da FUVEST, da Unicamp e em todos os vestibulares importantes que nós temos aqui no nosso país. Ok? Até uma próxima aula. Um abraço.